Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês e mais uma aula, a segunda aula de hoje. É um curso de placa-mãe voltado às placas de desktop ou motherboard, tá bom? A nossa segunda videoaula, pessoal, é aprender um pouquinho sobre a placa-mãe, né? Bom, essa placa-mãe aqui, que eu escolhi ela para poder dar as aulas, por quê, pessoal? Porque ela é uma placa bem conhecida, né? Essa placa aqui é uma placa-mãe da Positivo, LGA775. E atualmente é uma das placas que mais chega em minha bancada. Tanto essa como a P5, né? Que também é uma placa da LGA775. O modelo dela é da ASUS. Tem também Positivo, tá bom? Bom, pessoal, primeiro, qual é o principal componente da placa-mãe? É claro que o principal componente da placa-mãe é o processador. E quais são os dados do processador? É o sistema operacional, arquivos e programas, tá bom? Socket LGA 775, tá bom? Aqui nós vimos aqui uma coisa muito interessante aqui, pessoal, que cabe a vocês conhecerem, que essa daqui é a ponte norte, tá bom? Ou um chipset, tá? Que quer dizer o conjunto de circuitos ou circuito integrado, tá bom? Bom, a ponte norte, pessoal, que é essa daqui, ó, é a ponte norte. Ela é responsável pelo processador, tá bom? Ela controla o processador, a ponte norte. Ela controla os slots de memória, que seria esse DDR2, tá bom? Tanto eu posso dizer que seja DDR1, DDR3, mas é a ponte norte que controla esses periféricos. Processador, memória, tá? Ela controla também um vídeo onboard, que seria esse aqui, tá? Ela controla também o vídeo onboard e também controla a entrada PCI Express, que seria o vídeo offboard, tá bom? Então vamos lá, pessoal, só para vocês memorizarem aqui, a ponte norte, tá? Ela controla o processador, que é esse chipset aqui, ponte norte, tá? Ela controla os slots de memória, vídeo onboard e vídeo offboard, tá? Tanto faz, pessoal, que seria aqui entrada AGP ou PCI Express, X16, não importa, é ela que controla, tá bom? Bom, em outras coisas aqui, pessoal, que eu quero dizer para vocês, que vamos falar um pouquinho também sobre a ponte sul, que é esse chipset aqui, tá bom? Ponte sul, tá? Quais são os periféricos que essa ponte sul controla, tá? Primeiro, pessoal, a ponte sul, ela controla as entradas PCI, que seriam essas entradas aqui, tá? A ponte sul controla, tá bom? A ponte sul, ela controla o RJ45, a LAN, que é a rede, tá bom? A ponte sul também, ela controla as portas USB, que são essas entradas aqui, tá? Bom, a ponte sul também controla as entradas SATA. As entradas SATA, ela controla. A ponte sul também controla as entradas X1, tá bom? E as entradas IDE. É claro que as placas novas, mais sofisticadas, não tem mais entrada IDE, porque já é uma entrada antiga, né? Mas essa placa ela tem, pessoal, tá? Ela sendo a DDR2 de um modelo LGA75, ela tem entrada IDE. Então quer dizer, a ponte sul ela controla esse periférico, tá? Bom, pessoal, nem sempre você vai achar em modelos de placa-mãe, tanto como a ponte norte como a ponte sul.
Porque na verdade a ponte norte e a ponte sul vai estar em um chip só, tá bom? Vão controlar em só um chip. Ou seja, vão controlar todos os periféricos da placa-mãe em um único chip, tá bom? E placas como o i3, o i5, o i7, o próprio processador vai ter esse controle de controlar sem precisar da ponte norte, tá bom? E vai ter só a ponte sul, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para vocês relembrar aqui, ó, a ponte sul, ela vai controlar as entradas PCI, as entradas X1, entrada de LAN de rede, porta USB, entrada SATA, entrada IDE, tá bom? Isso é para vocês não esquecerem. Bom, pessoal, vamos falar sobre outra coisa aqui muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre esse carinha aqui, ó, tá? Vamos falar sobre o chip I/O, o Super I/O, tá bom? Quais são os periféricos que o Super I/O controla, tá bom? Pessoal, é ele que faz a placa liga e desliga, na função liga e desliga, tá? Quais são os periféricos que ele controla, tá bom? Bom, ele controla a entrada de flop, que seria a entrada de disquete, que é essa entrada aqui, ó, tá bom? Ele tem um controle, tá bom? Bom, ele controla também, pessoal, a porta paralela, porta de impressora, controla também a porta serial, mouse. Ela também, que essas entradas são as entradas mais antigas, né? Quase não se usa, é muito raro alguém usa isso, tá bom? Controla também a entrada de mouse e teclado, tá bom? Que são essas entradas aqui. E também ela controla a entrada da ventoinha, tá? Do conector. Então esse é a função do Super I/O, tá bom, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho também sobre a BIOS. Deixa eu ver onde está a BIOS aqui. Do lado da ponte sul, isso aqui é a BIOS, tá? A BIOS, pessoal, você vai tanto encontrar soldada na placa como encaixada, tá? Como um encaixe que tira, dá para você tirar e colocar outra BIOS. Mas essa seria soldada, então ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, se caso você usar para regravar a BIOS, tá bom? Essa seria uma função ideal. Uma função de regravar, eles utilizam uma entrada USB, né? Um pendrive, né? Isso faz com que atualize a BIOS. Mas o que é a BIOS, pessoal? A BIOS ele é um programa, né, que faz com que a placa funcione, né? Esses dados ficam guardados numa CMOS, onde fica na ponte sul, tá bom? Bom, isso faz com que você possa configurar data e horário, tá bom? E fica ali guardados, né? Ficam gravados, tá bom? Através da bateria, ela vai segurar as informações. Você verifica usando um multímetro digital ou analógico se tem pelo menos ali até 2 volts no mínimo. Para mim seria no mínimo, né? De 2 acima para poder estar segurando as informações da BIOS. Eu digo mínimo, ou um pouco menos ou um pouco mais, tá? Bom, geralmente acontece muitos defeitos no segurar a BIOS naquele F1. Por quê, pessoal? Porque o defeito pode estar também aqui na ponte sul, tá? Isso ocorre em muitos casos em placa-mãe e elas são muito descartadas por causa desse defeito, tá bom? Bom, gerador de clock de 14.318 MHz, que é esse gerador de clock aqui, tá bom? Sem ele, a placa fica morta, a placa não liga, tá bom? Bom, lembrando também, pessoal, tá? Que o clock é um sinal, né, de uma frequência constante, né, que essa placa utiliza para funcionar, tá bom? Bom, lembrando isso, pessoal, se o gerador de clock der problema, a placa ela fica morta, né? Porque sem um clock a placa não vai ligar de jeito nenhum,
tá bom? Não tem possibilidade nenhuma de uma placa ligar, tá bom? Geralmente, quando a placa está morta, esse também pode ocorrer os casos de trocar esse gerador de frequência de clock e a placa voltar a funcionar normalmente, tá bom? Bom, pessoal, para nós finalizar esse vídeo, que ele é um curso de uma videoaula e vocês vão ter noções de como cada circuito trabalha, eu quero apresentar aqui para vocês aqui um dos circuitos, que esse daqui é o chip de rede, é o CI de rede, tá? Ele controla aqui o RJ45, tá bom? Sem ele a LAN não vai funcionar de maneira nenhuma. Em muitos casos você vai encontrar placas com esse circuito, ele dá muito problema, tá? Às vezes chega a queimar, a placa está morta porque está em curto e a placa não funciona. Mas se você retirar esse CI aqui, a placa vai voltar a funcionar normalmente, tá? Se esse for só o defeito, tá bom, pessoal? Bom, vamos falar aqui também sobre o CI de som, né? O chip de som, que controla as entradas de som, tá? Sem ele o som não vai funcionar, tá bom? Então eles trabalham juntos, tá bom? Trabalham em harmonia, tanto o som como a LAN, tá bom? Vocês sempre vão pegar em placas, na maioria das placas vocês vão encontrar sempre o chip de som nesse lado, o CI de som desse lado e o CI de rede desse lado aqui, tá bom? Em muitos casos vocês vão encontrar, tá bom? Bom, vocês vão encontrar também entradas como AMR e CMR, tá bom? São muito raras, são placas muito antigas que você vai encontrar, quase ninguém se usa também, tá bom? Bom, memórias, pessoal, vocês vão encontrar memórias. Existem memórias DDR1, tá? Aqui vocês vão encontrar a tensão que a memória trabalha, tá bom? Vocês sempre vão encontrar aqui a tensão, tá? Isso aqui é memória DDR2, tá? A tensão que ela trabalha é de 1,8 a 1,9 volt, tá? Memória DDR1 de 2,5 volts e memória DDR3 de 1,5 volt, tá? Vou repetir para vocês verem, ó. Memória DDR1 2,5, memória DDR2 1,8 a 1,9 e DDR3 1,5 volt, tá? Bom, nesse tema aqui, a estrutura da placa-mãe que eu estou falando para vocês aqui, tá? Esse aqui é o conector de 24 pinos da fonte ATX, tá bom? Não precisa utilizar uma fonte real, vocês podem utilizar uma fonte genérica, uma fonte padrão comum, para a placa-mãe estar funcionando, tá? Bom, e essa entrada aqui é o P4, tá? Tensão que alimenta o socket do processador, tá bom? Deixa eu ver aqui para vocês verem. Bom, pessoal, e essa aqui é a videoaula de hoje, falando sobre um pouquinho da estrutura da placa-mãe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se inscrevam no meu canal, compartilha e até a próxima.